Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, que as bênçãos do nosso Pai, que todos nós possamos ser beneficiados com a proteção da espiritualidade maior. Doutrina espírita, espiritismo, quantas lições, quantos aprendizados. A doutrina espírita nos apresenta leis como reencarnação. Com a doutrina espírita nós aprendemos mais profundamente a respeito de temas como mediunidade e obsessão. Todavia, creio eu, que nós não podemos abrir mão de certas dicas filosóficas, advertências, até mesmo lições proféticas. Nós estamos iniciando aqui em Uberaba, no grupo que nós participamos, junto com os nossos irmãos, amigos, o estudo do livro Missionários da Luz. Logo no prefácio, ali no início, Emmanuel nos presenteia com inúmeros ensinamentos. No dia 13 de maio de 1945, Emmanuel nos traz essa mensagem que introduz o livro Os Missionários da Luz. No dia 13 de maio de 1945, em Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Poucos dias depois da data em que se celebra a vitória dos aliados na Segunda Grande Guerra, Emmanuel, o benfeitor espiritual, vem em nosso encontro pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, prefaciando o livro Missionários da Luz, de autoria de André Luiz. Certamente, meus irmãos, Emmanuel, ele assistiu tudo, sobretudo durante o morticínio na Revolução Francesa, no fim do século XVIII, naquele período em que os revolucionários levantaram a bandeira em busca da paz, num período em que a lei reforçou, através da lei, o terror. Certamente Emmanuel, estupefato diante do comportamento dos sábios, dos iluministas, face a face com a rebeldia de muitos pensadores e filósofos, obviamente ciente do propósito oculto e insano dos revolucionários da escola de Frankfurt, dos intelectuais. Diante de tantos conflitos, naquela época, no século XVIII, no século XIX, conflitos em nome dos trabalhadores, das classes laborais, certamente Emmanuel, auscultando o propósito insano das trevas pelo domínio global, que até hoje se alimenta, ele, o benfeitor espiritual, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele decidiu nos convidar a encarar a realidade, em buscar a verdade, convidando-nos a fugir de toda e qualquer utopia, de toda e qualquer ilusão. Há poucos dias, recentemente, numa reunião mediúnica aqui em Uberaba, da qual participo, mais precisamente, no dia 30 de junho deste ano de 2022, como introdução do nosso estudo, do nosso encontro, da nossa tarefa, caiu, não por acaso, a mensagem intitulada A Parábola dos Talentos. Logo no dia em que nós iniciamos também o estudo do livro Os Missionários da Luz. A espiritualidade nos presenteou com a lição de que a vitória, o sucesso, a ascensão em todo e qualquer setor da nossa vida é fruto do trabalho, do uso dos nossos recursos, de nossos talentos,
que não nos intimidemos com o medo e usemos os recursos que nós herdamos do nosso Pai para a nossa melhoria pessoal e social. Penso eu que a mensagem evangélica é clara por demais. Ela é clara. Tanto é verdade que no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 14 a 30, o evangelista deixa bem claro a mensagem de Jesus Cristo. Dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo aquilo que ele pensa que tem, até aquilo que pareça ter. Esta mensagem evangélica, a meu ver, indubitavelmente nos convida ao trabalho, ao esforço próprio, a vencer nessa trajetória aqui pela terra, a vencermos o medo, ao uso de nossos recursos divinos. Outras palavras, usarmos os nossos talentos. Infelizmente, até hoje, meus irmãos, nos tempos atuais, a maioria de todos nós, a maioria dos cristãos, não compreende os princípios do Evangelho. Não sabe ainda interpretar a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Ainda hoje, a maioria se deixa vencer pelas falsas narrativas. Ainda hoje, a maioria acalenta o ideal paternalista. Como defende Emmanuel neste prefácio, ante os novos tempos. Emmanuel nos ensina que a maioria ainda sonha com gênios tutelares, palácios ocultos e, vítimas da imaturidade, quais crianças, escutam atentas estas ilusões, estas utopias. Mas não só. Escutam e estampam no rosto a alegria e o interesse infantil, o interesse pueril. Assim, enquanto os sonhos são acalentados, a maioria dos irmãos encarnados ouve o discurso e o sofisma, estáticos, venturosos, acreditando nas promessas divulgadas, ou seja, em suma, infelizmente, a maioria da população mundial ainda é criança espiritual. E assim, retrai-se perante realidades educativas, afastando-se, mesmo que de forma inconsciente, das inúmeras lições imutáveis. A maioria da população ainda, infelizmente, ainda estima o menor esforço. Não entendeu, ainda não entendemos o labor divino. Muitos se interrogam: quando voltará Jesus Cristo para nos livrar dos problemas, dos desafios, sejam eles pessoais ou sociais? Precisamos despertar, meus irmãos. Nós, o cristão, nós não devemos esquecer que a vida é orquestrada por leis imutáveis e que a espiritualidade superior tem o compromisso de nos revelar a verdade e destruir toda, mas toda e qualquer ilusão. Nas palavras de Emmanuel, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, se os benfeitores falam do trabalho, do esforço, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, por que ainda nós acreditamos em vitimismo, que devamos ainda depender do Estado? Na verdade, esta última parte dessa fala eu a introduzi. Mas
O que nós pretendemos dizer é por que nós não usamos os nossos talentos recebidos, porque a maioria da população não consegue disfarçar o desencanto diante desses princípios básicos do Evangelho. Por quê, meus irmãos? Sinceramente, por quê? Nós sonhamos ainda em edificar na terra de improviso o paraíso. Se nós, como espíritas, não devemos acreditar sequer no céu fácil depois da morte do corpo físico. Como? Como acessar as praias da beleza divina, os palácios encantados da paz? Como que nós conseguiremos esse propósito, esse objetivo sem trabalho, sem luta, sem educação, sem esforço? Infelizmente, a realidade nos mostra que, ainda, a maioria prefere acreditar no céu das facilidades, nos favores, nos milagres, no protecionismo e se deixam cair na armadilha do vitimismo. A maioria ainda prefere acreditar cegamente nos políticos profissionais. Mesmo assim, precisamos despertar e perceber que, mesmo que relutemos, a lei se manifesta sem ruídos, sem barulho, e ninguém mesmo, nenhum de nós fugirá da verdade, ninguém conseguirá perturbar a lei divina, como nos ensina o benfeitor espiritual Emmanuel. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Isto mesmo. Que ensinamento! Emmanuel nos recomenda a despertar e perceber que a verdade vencerá sempre. E a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal. Meus irmãos, penso eu que este é um recado para todos nós, especialmente para as crianças imaturas, para as almas invigilantes, para os nossos irmãos rebeldes que tentam a todo custo violentar a realidade com o objetivo de edificar de forma abrupta, de repente aqui na Terra, um céu idealizado, um paraíso próximo. E eu repito a pergunta: se não devemos nós espíritas, se nós como espírita cristãos, não devemos aguardar um paraíso próximo após a morte do nosso próprio corpo físico, imaginemos a insensatez nossa em buscar materializá-lo à força abruptamente aqui na Terra. Que ilusão é esta, cristão insolente? Por este motivo, dentre outros, o Espiritismo, talvez por isso ele não conte hoje com mais de 15 milhões de adeptos no planeta Terra. Isso mesmo. Espíritas no planeta Terra, o número não ultrapassa 15 milhões. Por quê? Talvez porque a maioria ainda fuja da realidade, porque a maioria ainda despreza a verdade, preferindo acreditar em mentiras. Porque certamente a maioria ainda acredita que o sofrimento é enviado por Deus, que este vírus foi enviado de forma providencial. Tanta insensatez. Que Deus é este? Quanto tempo nós levaremos para encarar os nossos pecados, os nossos equívocos, os nossos erros, a nossa insanidade? Meus irmãos, o Espiritismo é um movimento libertador das nossas consciências. Então, por que não buscarmos a libertação? Ninguém deve, em sã consciência, esperar soluções finais
e definitivas de forma abrupta. Nós percebemos, entretanto, sim, é verdade que a maioria dos religiosos, a maioria dos filósofos, a maioria dos cientistas se encontra desvirtuada, a ponto de Emmanuel, neste prefácio, ele sintetizar o seguinte: a religião, sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, e a ciência, transformada em gênio satânico da destruição. A ciência, transformada em gênio satânico da destruição. É Emmanuel que está dizendo. Apenas estou compartilhando com vocês uma frase de Emmanuel. Alguns pensadores rotulados de iluministas, sábios, nós precisamos perceber suas propostas e seus objetivos satânicos. Que os religiosos, filósofos e cientistas despertem para a realidade de que o espírito, como diz Emmanuel, o espírito vive acima das civilizações. Para finalizar, meus irmãos, penso que nós devemos trabalhar para que, como defende Emmanuel, para que nós não sejamos vítimas da guerra, da desinformação, da insensatez. Para que nós não sejamos vítimas da guerra, senão certamente nós seremos devorados, como diz Emmanuel, por sua voracidade de dragão multimilionário. Nos dias atuais, naquela época, em maio de 1945, ante os novos tempos, a reflexão permanece de Emmanuel, prefaciando o livro Os Missionários da Luz. De forma sucinta, o benfeitor espiritual especula que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. As meras palavras das ideologias brilhantes. Ceticismo, niilismo, marxismo, progressismo, revolução cultural, quantas utopias, quantas mentiras. Palavras, infantis ideologias. Fujamos da ilusão. Precisamos todos nós encarar a realidade, buscar a verdade, a fim de que possamos transpor o abismo da ignorância e da morte. Mesmo que nós relutemos em aceitar, o benfeitor espiritual, já naquela época, ele reforça: além do sepulcro, mesmo que não queiramos, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre, 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 para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a minha fala, meus irmãos, se estas afirmativas te pareçam estranhas, absurdas, treslocadas, recorremos-nos todos à oração e roguemos a Deus para que a ilusão não nos retenha em suas malhas. Pense, de sua parte, reflita. Use os talentos que todos nós recebemos de Deus. Usemos os nossos talentos, os nossos recursos para contribuir. Lembremos-nos todos de que a revelação da verdade, como diz Emmanuel, como reforça Allan Kardec, esta revelação é progressiva e que, agora de minha parte, os revolucionários quase sempre menosprezam o chão firme que todos nós deveríamos pisar de forma consciente.
Pensemos, que a paz de Jesus Cristo, que as bênçãos do nosso Pai, que nós possamos ser beneficiados, que possamos contar com a ajuda da espiritualidade. Assim seja.